pessoal, nessa edição do High Tech Podcast, nós estamos com o Leonardo Andreucci, Tech Advisor. Léo, é um prazer falar contigo. Eu ouvi uma palestra sua, uma talk sua de 2017, recentemente. E que bom que as coisas gravadas elas se perpetuam, porque isso somou muito na minha experiência aqui. Eu queria te agradecer, mas antes da gente entrar de fato no tema, saber como você está, suas expectativas aí pro episódio. Legal, legal. Bom, obrigado aí pelo convite. Pô, fiquei super feliz com o seu e-mail, né? Então não esperava aí alguém falando, pô, vi sua talk de 2017, vamos bater um papo. Pô, super animado em falar sobre esse tema ainda. Acho que é um tema super atual, né? Continua sendo. E eu adoro falar sobre isso. Quem me conhece sabe que eu falo sobre one-on-ones aí há bastante tempo. Então, prazer bater um papo. Sempre muito bom. Bacana. Antes da gente falar de fato sobre o One-on-Ones, acho que vale o pessoal conhecer, quem ainda não te conhece, ouvir um pouquinho mais sobre a sua trajetória e principais marcos da sua carreira. Acho que você tem uma trajetória incrível e se você puder partilhar um pouquinho até para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Claro, vamos lá. Bom, me formei em engenharia de computação na USP, na Poli. Nunca gostei muito da faculdade, só não saí porque eu não sabia que outra coisa fazer. Então foi bom, enquanto eu não sei, não tem outro rumo, deixa eu terminar esse negócio aqui. Terminei. Trabalhei um ano na Accenture, a grande consultoria aí. Aí eu saí de lá, fiz um intercâmbio pela faculdade em Valência, na Espanha, e entrei no Apontador assim que eu voltei. Então eu entrei no Apontador em 2004. Enquanto todos os meus amigos de engenharia foram pro mercado financeiro, eu já entrei em startup ali em 2004. O Apontador era, quem é mais novo aí, antes de existir Google Maps no Brasil, existia Apontador. Então era uma empresa super inovadora, super legal. Cara, aprendi muito lá, aprendi muito mesmo. Fiquei 10 anos lá. E, pô, foi bastante tempo, mas eu nunca fiz só a mesma coisa e a empresa nunca foi só a mesma, né? Então, eu fui engenheiro de software, fui gerente de projetos B2B, fui engineering manager do site apontador B2C, liderei time de infra, liderei time de jornalistas, trabalhei com cultura, fiz bastante coisa legal lá. E a empresa também tem desde a época mosca frita, assim, totalmente lutando para sobreviver. Teve uma fusão com o MapLink, que foi um super desafio de cultura. Teve uma rodada de investimento grande. Teve uma redução por o produto não ter ido para onde a gente queria. Depois teve um investimento da Móvel. Então, cara, foram 10 anos bem legais aí. Quando eu estava no meu 7º ano lá, eu conheci o Sérgio Fúrio, o CEO, o fundador da Acreditas. Ele estava vindo para o Brasil, ele morava em Nova York, estava vindo para o Brasil abrir Acreditas, conversou bastante ali e ele falou, bom, entra aí comigo. Anticliox na época acabou não dando certo, eu não entrei, mas falei, como que eu te ajudo? E daí ele falou, bom, a gente se deu bem, entra aí como advisor, cara, me ajuda aí part-time, dedica o tempo que você puder dedicar. Primeira missão, contrata um time de tecnologia. Então, eu contratei os primeiros 2 software engineers da Acreditas, lá em 2012. Ficava entrevistando o pessoal de fim de semana. Acompanhei eles por uns meses e depois fiquei um ano, acho que, sem reencontrar eles. E daí, quando eu reencontrei um desses devs, né, o outro acabou saindo, e o Sérgio, eu falei, nossa, não são mais as mesmas pessoas que eu conheci, cara. É inacreditável como eles estão crescendo, os desafios que eles estão vivendo, a adrenalina, eu preciso fazer parte disso. E daí eu entrei na Acreditas em 2015, tinha umas 20 pessoas, chamava Bank Fácil na época, pra quem lembra. E, eu fiquei na Acreditas por 7 anos aí, 7 anos bem intensos de muito aprendizado, muito crescimento. Liderei produto, eu liderei people por alguns meses. Depois, o CTO acabou saindo, eu assumi o time de tecnologia, eu cresci o time de tecnologia de umas 10 para umas 150 pessoas. Depois eu peguei um desafio de expansão internacional, novos negócios e aquisições. Então, Acreditas abriu um escritório, um polo de tecnologia em Valência, na Espanha. Para mim foi uma super realização, né? Eu tinha feito faculdade lá, nunca mais voltei 15 anos As depois para coisas se abrir o escritório da ligando. Acreditas. Cara, foi sensacional assim, então não era um gringo perdido lá na cidade, sem saber nada e tal. Falava do time do Valência, falava das coisas, não foi legal. Abrimos Cidade do México também, e aí sim, para ser o segundo mercado do Acreditas. A gente comprou algumas empresas nesse caminho, a gente comprou a Creditu, a gente comprou a Codos, a gente comprou a Volante, a gente comprou a Minutos Seguros. Eu sempre fui aí o elo de ligação entre essas empresas, liderei esses times por 6 meses a um ano. E, bom, a Acreditas cresceu pra caramba, assim, ficou uma empresa super grande, acho que super reconhecida. E o que aconteceu no ano passado, né? Então, começo de 2012, eu cheguei a 2 conclusões. Uma, que eu estava com o sentimento de missão cumprida. Quando eu entrei, eu quero fazer Acreditas dar certo. Esse era o meu pensamento quando eu entrei. E eu falei, putz, por qualquer ângulo que eu olhe, eu acho que já deu certo, assim, né? Se o valuation é X, Y ou Z, isso é consequência. Acho que minha missão está cumprida. E eu me dei conta que eu não estava muito feliz também, cara. E acho que foi importante. Então eu sabia que eu precisava de um tempo para mim. Não sabia que eu precisava tanto, né? Quando eu tirei esse tempo, eu descobri que eu precisava muito. Então eu saí da Acreditas ali em abril de 2022.
Fiquei ainda como um advisor para alguns assuntos, mas super part-time, mas falei, cara, não vou fazer nada, tá? Sabe aquele... Quando você tem tempo livre, você fala, pô, vou ler aquele monte de livro que tá atrasado, vou fazer cursos, vou ler os artigos que tá na minha fila e tal. Falei, não vou fazer nada. Meu próximo compromisso é dia 20 de novembro, abertura da Copa do Mundo, vou assistir a Copa do Mundo, fazer churrasco, coordenei o bolão, tipo, foquei nisso, assim, cara. Tirei um tempo pra mim mesmo. Bom, perdi quase 20 quilos, comecei a jogar futebol quase todo dia, levar os filhos pra todo lugar, pra escola, pra vacina, pra médico, terapia, futebol, tênis, tal, tal. Eu fiquei muito mais próximo dos meus filhos, minha relação com eles melhorou muito, minha relação com a minha mulher melhorou muito. Bom, foi um ano muito positivo ali. No final do ano, eu comecei uma consultoria para uma pessoa conhecida, falou, me ajuda aqui, vamos ajudar a estruturar algumas coisas e tal. É a Astrid, uma empresa super legal aí, se alguém quiser dar uma olhada para quem quer fazer investimento nos Estados Unidos, descobrir como paga imposto, quer investir em imóvel, quer abrir um offshore, uma startup super legal. E daí esse ano eu comecei a pensar fazer. Acho que o caminho natural seria pegar uma posição de CTO aí em alguma startup, em alguma empresa. Mas comecei a pensar em fazer algo diferente. Falei, poxa, acho que eu poderia, com a minha experiência, ajudar mais de uma startup ao mesmo tempo, ajudar CTOs, ajudar pessoas. Acho que eu não quero uma posição full-time. E me dei aí até o fim do ano para fazer esse experimento, para ver se tem mercado e se isso faz sentido, se eu consigo agregar valor para as empresas aí, part-time, se faz sentido para as empresas, faz sentido para mim. Perfeito. Assim, uma jornada incrível. Eu acho que os três grandes pontos que você citou, principalmente no final, acho que e não ignorando a sua ida lá no início para Valência, Claro, claro. mas o apontador acreditas, e acho que esse tempo sabático mesmo, que e acho que é muito natural, né? A gente pensa em desligar um pouquinho e vem um backlog. A gente tem um backlog pessoal. Só que trocar o nosso dia a dia, a nossa operação por um backlog pessoal, que seja consumir livros, cursos, treinamentos, ele não necessariamente é o período sabático, né? Você conseguiu Sim. identificar isso e, de fato, aproveitar isso da melhor forma como um momento sabático mesmo. E pelas nossas conversas que a gente teve, inclusive antes das gravações, Léo, fantástico. Acho que como você está, né? Acho que todos esses resultados pessoais que você, inclusive, listou aqui, acho que eles mostram quanto tem sido um período de redescoberta, possivelmente, aí para você também, né? Com E, certeza, com certeza. e agora é um novo ciclo, né? Um novo ciclo e com certeza com a experiência que você adquiriu aí, que vai, acho que, assim, te antecipando, acho que você tem muito para somar para muitas startups, e eu estava até pensando, conversando desde a nossa primeira conversa, falei assim, ó, eu quero colar, vou ficar mais próximo da Leonardo. Agora eu tenho seu e-mail, eu tenho seu contato pessoal aqui, para a Com gente ter certeza. bastante troca e quem sabe a gente ter um aspecto de mentoria aí também. Então, Vamos, vai ser um prazer, tá, cara. É uma das coisas que eu tô fazendo também é a mentoria de CTOs, tá? Então acho que isso faz bastante sentido. E, cara, eu falei com algumas pessoas que tiveram um período assim, né, que saíram do trabalho e tal, e eu senti que algumas pessoas tiveram dias ruins, tiveram momentos difíceis, sabe? Aquilo de você estar tão conectado com o trabalho que chega um momento que você fala, agora que eu não tenho trabalho, quem sou eu, né? Tipo, quem o sou que eu eu? faço? Ou aquele sentimento de se sentir meio inútil mesmo, né? Cara, e aí, eu não tô Onde está o meu valor produzindo, fora onde tá daquele meu valor? ambiente, né? É. Boa, boa. E, bom, É, eu consegui, sei lá, eu não tive nenhum dia ruim desses, assim, de ver o que eu tô fazendo e tal, e também não tive dias de passar o dia deitado assistindo TV, cara, não foi por aí, mas, bom, com as crianças, com a família, eu tive um pouco de backlog pessoal, resolvi, toquei uma obrinha em casa, essas coisas, mas tem sido um período muito bom. bacana. Bacana. E falando dessa talk que eu trouxe que eu citei lá na introdução, que ela foi muito importante, eu rodo cadências aqui de one-on-one com todas as pessoas do meu time há 5 anos, já há algum tempo, evoluindo, tem vários materiais que eu já tenho como base, outros que eu acabei produzindo dentro da minha newsletter, mas quando eu tive contato com... Até foi engraçado, acho que eu comentei contigo. O seu vídeo estava aqui na minha aba do Chrome aqui, em alguma das minhas janelas, por acho que uns 20 dias, mas eu não. Algo me fez não abandonar aquele link. Eu falei assim, eu ainda quero ver. E aí, em algum momento, eu falei assim, opa, vou ouvir. E aí eu não consegui parar de ouvir. Não é uma talk longa de horas, mas eu não consegui parar. Eu falei assim, eu fui anotando, e algumas coisas certamente já impactaram os meus próximos
one-on-ones ali a partir daquele momento. E aí, tá certo, é um vídeo que, inclusive, pessoal, quem tá nos ouvindo aí, vai estar na descrição desse episódio, onde você estiver ouvindo ou assistindo. E eu sei que em 2017, então algumas coisas podem ter mudado aí, algumas coisas podem ter evoluído, mas aí, a partir dele, eu acho que vale quem tá nos ouvindo ouvir todo esse episódio e depois correr no link. Mas eu queria te perguntar a partir dessa experiência, da Talk também, mas de toda a sua experiência com one-on-ones, tá? Quais são as suas maiores, quais são os seus maiores desafios, Leonardo, quando você pensa, quando você enfrenta, assim, a criação de cadências de one-on-ones de uma organização que não tem, e mesmo você na posição, quem está nos ouvindo, muito possivelmente são CTOs, tech leads, né, devs que estão nessa transição de começar a gerir pessoas ali também. Como que você enfrentou esses desafios e acredita que as pessoas possam enfrentar? Legal, legal. Cara, acho que tem três, dá pra responder por três lados aí, né? Tem o lado logístico de, cara, quando que eu agendo esse negócio, como que eu faço. E pra mim é uma questão de disciplina. Acho que eu sou uma pessoa super disciplinada, assim, eu sou super pontual em reuniões, cara, eu não perco reunião, eu não chego atrasado. Então, é uma coisa que eu falo lá na Talk, né? Você fala, meu, eu não tenho tempo. Cara, olha a sua agenda daqui a um mês. Tá livre, provavelmente. Você deve ter lá meia dúzia de reunião recorrente, mas tá ali. Então, se você não fez até hoje, cara, você quer começar e não tem tempo, começa daqui a um mês. Agenda lá, mas, cara, tem que ser aquela reunião meio sagrada, assim, que você não perde, cara. E se você, no máximo, muda uma vez ou outra, mas não perde. Então, acho que isso é o lado logístico de disciplina. Acho que tem o lado de estar presente, cara, de você conseguir realmente desligar do resto dos problemas. A cabeça tá mil, tem um monte de problema, tem um monte de coisa acontecendo e tal, mas a hora que você tá falando com aquela pessoa, esteja lá 100%, meu, esteja, né, desliga a notificação do Slack, do Watch, celular, cara. Eu não uso o WhatsApp no computador porque fica pulando notificação, cara. Quando você tá lá falando com alguém, esteja falando com alguém, assim, é um momento, uma relação super importante, né? A gente já vai falar. Mas, cara, primeiro, se você acha que as pessoas não percebem que você tá fazendo outra coisa ou que você não tá totalmente presente, elas percebem, tá? Então, acho que isso é você conseguir focar nisso, cara. E tem outro lado de você, meio que o foco dessa reunião é no seu liderado, não é em você, né, cara? Então é você conseguir transferir essa... no fundo existe uma relação de poder aí entre um líder e um liderado, cara. Então transfira essa relação de poder pro seu liderado, a reunião para ele, para o maior foco tá nele, não tá em você. Então acho que esse pode ser um desafio aí também. Bacana. E há até uma expectativa, né, de construir em times que não têm one-on-ones sendo realizados, você conseguir transferir porque todas as reuniões, geralmente, o líder, ele está ali, mesmo que ele não puxe uma reunião, as pessoas estão de alguma forma ou querendo ouvi-lo, né, sobre aquele assunto, né? E o one-on-one é uma transferência disso, né? É uma construção até dessa quebra, dessa expectativa de que esse é o momento de você falar, eu vou ouvir, eu vou direcionar, muito possivelmente, mas não, eu vou trazer todas as pautas desse encontro, né? Sim, e acho que tem uma coisa, né, cara? Um líder sempre consegue tempo de um liderado, né? O líder fica aí, eu preciso falar com você. Ninguém fala, não vou falar com você. Cara, você vai. Mas quando é um liderado que é um tempo do líder, nem sempre ele consegue, cara. Então, isso é o primeiro ponto. E também é diferente falar, mas minha porta tá sempre aberta pra você, né? Ou, não, quando você precisar, me chama. Cara, é muito diferente do que você parar na frente da pessoa e falar, e aí, cara, sobre o que você quer falar? Então, Mas, talvez eu tenha falado, provavelmente falei isso na Talk, mas acho que uma dica rápida aí é, cara, a primeira pergunta sempre igual e cara, a agenda é sua, sobre o que você quer falar. Então eu sempre falo, e aí, o que você manda? Porque se você chegar e falar, meu, não, legal, meu, rapidinho, só me fala se vocês vão entregar o negócio hoje. Acabou, cara, você roubou o assunto pra falar sobre o que você queria, e de repente a pessoa queria falar sobre um assunto completamente diferente e ela já não tá mais confortável, já mudou o mood da reunião, de repente você não vai entregar o negócio hoje e isso é um baita de um problema. Acabou, assim, não mudou completamente o foco da reunião. boa, boa. Você comentou aí as suas posições, tanto na Apontador quanto na Acreditas, e como CTO na Acreditas, você inclusive citou que vocês saíram de 10 ali, desenvolvedores, para mais de 100 pessoas. Sem dúvida nenhuma, além do one-on-one que você faz,
com certeza que não são não era com as 100 pessoas, mas você tinha um conjunto de outras atividades, né, estratégicas, algumas coisas táticas ali, de decisões mesmo, de interferências de negócio ali mesmo, de produto. Como que você equilibrava dentro da sua agenda os one-on-ones das pessoas que você continuava fazendo com todas essas outras atividades que também eram necessárias, eram requisitos para sua posição, né? Boa. Bom, primeiro eu sempre gosto de falar, cara, as duas principais responsabilidades de qualquer gestor de pessoas, e aí um C-level tá incluído, são resultados e retenção. Nessa ordem, mas resultados e retenção. E acho que uma coisa que pouca gente talvez perceba é que, cara, mesmo um gestor, mas quanto mais alta a posição, você não faz nada sozinho. Absolutamente nada. Se você quiser entregar alguma coisa, você não faz sozinho. Então, cara, fazer one-on-ones é o que viabiliza o meu trabalho, é o que me viabiliza entregar resultado e é o que me viabiliza reter meu time, cara. Então, fazer o one-on-one é quando a gente discute problemas, é quando as pessoas, né, eu vejo como elas estão, me ajuda a identificar coisas que elas precisam, me ajuda a remover impedimentos. Cara, eu recebo informação, eu sinto o pulso do negócio, se a galera tá bem, se a galera tá mal, se vai dar uma crise mês que vem ou não, então, ou se a crise já tá aqui e eu ainda não percebi. Então, cara, é parte do trabalho e de verdade eram as reuniões mais importantes que eu tinha na minha agenda. Então, por ser uma coisa recorrente, cara, agenda as one-on-ones e o resto das coisas vão se encaixando ao redor das suas one-on-ones. Então, para mim, é parte integral do trabalho e é uma das ferramentas mais importantes que eu conheço, assim. Bacana. Tem alguma uma quantidade que você imagina de pessoas que uma pessoa consiga fazer? Você fala, eu imagino que de 10 para 100, em algum momento você percebeu, gente, agora eu preciso fracionar essa galera, repassar parte das pessoas para outra pessoa que eu lidero e tudo mais. Tem uma quantidade mágica aí, que claro, que ela vai variar de acordo com o contexto, mas que ela pode ser um balizador aí para quem está nos ouvindo e pensar, ó, acho que é o momento agora de você quebrar essa cadência, dividir essa cadência com outras pessoas aí, né? Sim. Cara, meu número mágico são 10, porque eu consigo fazer 2 por dia. E eu recomendo muito fazer one-on-ones semanais. Então, cara, 2 por dia dá pra fazer. Eu cheguei a ter 20 pessoas sob a minha gestão direta, e daí eu tinha que fazer reuniões one-on-ones a cada 2 semanas. Então, daí eu continuava fazendo 2 por dia, só que fazendo a cada 2 semanas, né? Não recomendo, tá? Você ter 20 liderados diretos. E não recomendo você fazer one-on-ones com pessoas que não sejam seus liderados diretos, né? Pessoas, tipo, mas eles tenham... Você é um diretor, você tem um gestor abaixo de você e você tem pessoas abaixo desse gestor. Cara, porque senão você interfere na relação mais importante, que é líder-liderado. E daí, eventualmente, você combina coisas diferentes do que o... Né? Você pula a pessoa que tá no meio, cara, isso vai dar problema, assim. Então, tem outras formas de fazer comunicação, né? de não se distanciar da galera, mas não faria one-on-ones recorrentes, assim. Então, 10 é o número mágico aí. Bacana, bacana. Na talk, você comenta, Leonardo, que existem algumas. Você fala dos 3 poderes ali, de 3 formas de conseguir poder. Uma que é através do cargo, né? Então, a partir do momento que alguém chega para você e fala, você agora é o tech lead, ou você agora é o CTO, naturalmente as pessoas já entendem esse sentimento de poder, autoridade, de definições que você, as suas responsabilidades. Só que isso depende muito das outras pessoas. Alguém vai ter que olhar para você de acordo com o seu trabalho. Você, inclusive, comenta isso na talk. E isso não depende de você. Então, você fala também de um segundo ponto, que é o seu conhecimento técnico, né? Então, se você destacar dentro daquele grupo de pessoas como uma pessoa técnica, melhor tecnicamente, mais preparada, e até pode até não ser a mais preparada, mas que você consegue transmitir isso, também é uma forma. Mas isso também, eu acho que você cita, você usa uma expressão que isso é meio limitador, porque por mais que o conhecimento seja infinito, dentro daquela bolha do seu time, ela tem uma finitude ali. Não adianta você começar a estudar sobre assuntos que não influenciam todo aquele time, que isso não te dá mais autoridade
e poder de definição sobre aquele assunto. E aí você cita o terceiro, que é o que eu queria falar, se você ainda acredita bastante nesse aspecto, que é o poder do relacionamento, de fato. Que está muito ligado com o one-on-ones, embora ele também extravase para várias outras dinâmicas, encontros que a gente faça, não só dentro do time, mas fora. O que eu pensei desde quando eu ouvi, porque isso está na mão de todo mundo, né? Do CTO que está nos ouvindo, daquele dev que ainda nem está pensando em ser CTO, ele não é líder, ele é liderado, ele acabou de chegar em um time, ele não é a pessoa mais preparada tecnicamente, mas ele pode começar hoje a criar relacionamentos para que ele ganhe. E aqui, talvez as pessoas podem entender ou não, né? De uma forma errada, poder, autoridade, mas é o poder de definição, de voz, de ser ouvido dentro das tomadas de decisão. Como que você vê esse poder da criação de relacionamentos aí, genuínos aí, nesse Legal. aspecto de... É um poder de influência, né, cara? Talvez Exato. influência seja a palavra até Boa. melhor do que poder. Cara, eu acredito muito e, relacionamentos movem o mundo, assim, cara. Se duas pessoas te pedem alguma coisa e você gosta de uma e não gosta da outra, cara, pra que você vai fazer aquilo? Tipo, é natureza humana isso. Você tem uma propensão muito maior a ajudar, a fazer, a trabalhar junto, a qualquer coisa com quem você gosta mais, se identifica mais, ou acha uma pessoa mais legal, ou seja assim. Então, óbvio, você tem uma responsabilidade profissional, não quer dizer que você só vai fazer coisas para quem você gosta, não é isso. Mas as coisas fluem muito melhor, a coisa avança mais, assim. Então, cara, eu acredito muito nisso e eu falo que é o poder que você consegue começar a construir agora, né? Eu cito o exemplo lá de, cara, tem aquela pessoa na sua empresa que ela não tem um cargo muito alto, ela não tem muito conhecimento técnico, mas de algum jeito ela consegue fazer tudo que ela precisa, cara. Ela vai no financeiro, ela conhece alguém, ela tem um contato e alguém resolve o problema pra ela. Ela vai no jurídico, o negócio funciona. Ela vai em produto, em tecnologia, em marketing, ela sabe navegar na empresa. Isso é uma habilidade social, cara. Isso é super importante. E quanto mais, acreditas crescer muito rápido, cara, as pessoas que tinham conexões em muitas áreas, isso vale ouro. Elas têm contexto e elas têm conexão. E elas sabem com quem falar. Então, putz, isso é super importante. Eu continuo acreditando muito nisso. Isso vale dentro da sua empresa, mas acho que vale para fora e vale para sua vida profissional. Acredito muito nisso. Boa, boa. E olhando para 2017 e 2023, aí, tentando fazer um paralelo aí, tem algo que evoluiu dentro da sua percepção? As pessoas vão poder ouvir aí toda a talk também. É algo que, dentro, especialmente sobre o one-on-ones, né? O que você acredita que... eu acho que isso eu faria diferente? Tem alguma coisa que de fato, alguma concepção que você fala... Eu acredito que isso somou. Eu aprendi com eventos de 2018, 2019, 2022 aí. Cara, eu acho que à medida que você vai, né, praticando algo, você vai ficando melhor naquilo e aquilo passa a ser mais natural, né? Então eu acho que as conversas passam a ser mais naturais, eu acho que eu consigo deixar as pessoas mais à vontade para falar sobre assuntos difíceis ou sobre assuntos que eventualmente elas, né, estejam em dúvida se elas têm que trazer aquele assunto ou não, tal. Então acho que esse lado, eu não digo, não acho que é uma mudança, mas acho que é uma evolução, assim, que passou a ser mais natural, cara. Eu acho que talvez quando você faça uma one-on-one com alguém por muito tempo, é legal às vezes mudar um pouco, né? Falar, vamos fazer um negócio diferente aqui, vamos tentar ir pro outro lado para não ficar na mesmice. Às vezes você pode mudar o lugar também, né? Eu já fiz one-on-one dando volta na praça, cara, andando com uma pessoa lado a lado assim, batendo um papo. Já fiz one-on-one no bicicletário. Então, eu acho que é legal, às vezes, só se você tá falando com a mesma pessoa há muito tempo, tentar variar alguma coisa, seja o conteúdo, o formato, o lugar. Mas eu acho que o básico ali continua valendo. Massa, massa. Essas mudanças, para a gente não entrar num piloto automático, acho que são bem importantes, né? Para a gente não ter sempre não, tá tudo bem, não, tá tudo certo, tô gostando demais. E aí você criar fatos novos, e eu até acredito, assim, acho que a gente não pode entender que a gente tem que ser malabares ali, né? Ficar inventando moda, não é isso. Mas você criar fatos novos que vão gerar um interesse diferente nessas pessoas que a gente está acompanhando. Tem pessoas que eu faço one-on-ones há 3 anos e meio, assim, religiosamente, dentro da minha cadência,
Então eu também fico encontrando uma dinâmica ali, um assunto que eu puxo inicialmente só para destravar do piloto automático ali, para que a gente tenha elementos, inclusive para a pessoa pensar, né? Que é natural. Não, toda terça-feira eu tenho um encontro com o Márcio. Então, opa, ó, o Márcio começou de uma forma, ele me trouxe um conteúdo diferente, uma dinâmica diferente, eu estou em um ambiente diferente, né? Então, faz muito sentido a gente destravar esse piloto automático para a gente conseguir que a pessoa pense realmente sobre o que aconteceu nos últimos dias e consiga trazer ideias ou até dores novas e reais, né? Então faz muito Sim, sentido. sim. Cara, vou contar um caso aí. Putz, tem uma pessoa que era minha liderada e a gente tava... Cara, numa época que tinha bastante problema, o negócio tava meio tenso e tal. E daí a gente chegou numa one-on-one e eu falei, cara, quer saber? Não vamos falar de trabalho hoje. Meu, e aí, meia hora, vamos bater um papo sobre qualquer assunto. A gente entrou, começou a falar de viagem e tal. Porra, foi ótimo. E na seguinte, a gente tava, né, mais energizado, a relação tava melhor, a gente tava mais leve. Então, às vezes é legal fazer um negócio desse também, cara. Boa. Muda o foco. Show, show. Bacana, Léo. E agora sobre a sua. Você comentou do seu período sabático, a gente já falou um pouco dele. Depois disso, você começou a falar que você, desde o final do ano, você até comentou, você falou que você ia se preparar para a Copa do Mundo e no final do ano você já estava fazendo algumas coisas. Talvez França e Argentina ainda não tinham jogado ainda, naquele fatídico dia para os brasileiros ali. Mas ainda sobre os seus próximos passos, os seus próximos desafios, agora como consultor também nessas startups, eu imagino que até não seja um modelo único de atuação que você esteja propondo, porque os problemas são diferentes e a sua experiência, ela te proporciona opções, né, de como atuar dentro de cada cliente. Como tem sido esses seus desafios aí? Legal, legal. Cara, eu comecei a falar com bastante gente, né? Acho que isso é a primeira coisa. Bater papo, falar com gente que eu acho legal, com quem eu gostaria de trabalhar, que eu acho interessante. Meu, e aí, então, com essas ideias, o que você acha? E daí uma pessoa te indica outra, que te indica outra, que te indica outra. E então, primeira coisa, faz um mês, mais ou menos, comecei a trabalhar com a CAF. A CAF é uma empresa de onboarding digital, de identidade. CAF é de combate à fraude, agora eles mudaram de nome para ser uma marca global, tá indo para fora também e tal. Então, meu, tô super empolgado, tô fazendo um trabalho part-time lá de ajudar a estruturar a área de produto e tecnologia. Então, como todo boa startup que cresceu rápido, tem uma série de problemas, ineficiências, temas de comunicação, coisas que alguém com o olhar de fora vem e fala, meu, mas por que esse negócio é assim? Tipo, e não tem um bom motivo, né? Você só precisava de uma visão de fora, com uma certa experiência. Então, meu, tem sido muito legal, galera super receptiva. Então, tô bem empolgado com esse projeto aí. E eu tenho bastante interesse em fazer mais mentoria de CTOs. Eu acho que é uma posição solitária muitas vezes, né, cara? Muitas vezes tem problemas e, pô, são coisas que não dá para discutir com o CEO, não dá para discutir com seus pares, não dá para discutir com a equipe. Então, cara, eu senti muito isso. Eu fui atrás de mentores quando eu tava na Acreditas. Uma hora eu falei, meu, esse negócio tá ficando difícil, eu preciso de ajuda. Então, eu acho que é uma coisa interessante. Eu ainda faço, né, com a primeira empresa que eu citei lá, com a Astrid. Eu ainda faço papos a cada 2 a 4 semanas com o CTO lá. E é isso, a pessoa me traz problemas, como que eu penso sobre isso é o que eu tô pensando, o que que você acha, faz sentido, pra onde a gente vai. E é legal discutir isso com alguém que tenha experiência, né? Então, quem mais me ajudou nesse período todo sempre foi minha esposa, que ouviu todos os meus problemas e sempre me ajudou muito, me deu muitas dicas, mas até certo ponto, por não ser uma pessoa de tecnologia e não ter vivido os mesmos desafios. Então, eu tenho ido muito nessa linha e meu ponto forte de consultoria, mentoria, e meu ponto forte, cara, são pessoas dentro de tecnologia. É estruturar time, é cultura, é onboarding, é colocar as pessoas certas no lugar certo. Eu sempre penso muito ali na startup, né, que cresceu, sei lá, tem um founder técnico e começou a ter 4, 5, 6 devs. E daí, esse founder técnico ou CTO começa a se sentir sobrecarregado com a parte de gestão de pessoas. Então, para mim, a primeira coisa é, sabia que existe uma decisão aqui? Você pode fazer a gestão de pessoas ou não? Se, meu, você odeia isso, não tem nada a ver com seu perfil, não é a sua.
cara, não vai ajudar em nada a empresa você ficar fazendo isso se você não quer e não tem nada a ver com você. Então, primeiro ponto, existe uma decisão aqui. Se a decisão do CTO não é fazer isso, meu, como que a gente arruma isso? Como que a gente arruma a organização de um jeito que existem soluções para isso, tá? E daí, beleza, a empresa fecha uma rodada de investimento, precisa dobrar o time. Cara, como eu contrato? Qual é o meu processo de seleção? Como eu garanto que eu tô contratando pessoas certas? Aí vai chegar um momento, em que momento entra produto nessa equação? Eu tenho visto, né, eu falo com bastante CEOs, que às vezes não sabem que existe a disciplina de Product Management. É basicamente, eu botei meu founder técnico ali, ou minha founder técnica ali, e, cara, isso é tecnologia, é produto, é infra, é a porra toda, assim. Então, cara, em algum momento, você, né, no começo o CEO equivale ao produto, mas chega um momento que você precisa ter pessoas de produto no time. Que momento é esse? Em que momento você coloca a UX? Em que momento você coloca a sua primeira camada de liderança, né? Beleza, alguém está gerindo 10, 15, 20. Meu, quem são esses líderes? Se eu vou promover pessoas de dentro ou vou trazer pessoas de fora? Isso é um grande dilema, sempre. Daí chega um momento, tá, agora eu tenho 20 pessoas, cara. Chega um momento que você não consegue mais comparar a pessoa A com a pessoa B para ver quem você promove ou dá aumento ou dá mais oportunidade. Você tem que criar um engineering ladder, você tem que criar uma régua para comparar pessoas contra uma régua, não pessoas contra pessoas, né? Então, cara, isso tudo é o que eu gosto pra caramba de fazer, assim, de estruturar o time, de colocar as pessoas certas no lugar certo e de resolver problemas acima de tudo, assim. Então, é um pouco do que eu tô fazendo. Perfeito. E assim, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, acho que se identificou em algumas dessas situações, pelo menos, se não todas, que também não é incomum. Eu estava, o ano passado, inclusive no office da Impulso, a gente recebeu um evento de CTOs, inclusive de uma comunidade que nós participamos, e ali, assim, é perceptível no olho dos fundadores o quanto é um pouco angustiante, porque você pensou num produto, né, nenhum dos cenários que você citou, você pensou num produto, esse produto, ele, de alguma forma, ele encontrou um mercado, você precisou contratar outros profissionais e você começa a deixar de fazer o que você sempre fez nos seus últimos 20 anos, nos seus últimos 15 anos profissionais, que foi desenvolver uma solução que você identificou, seja que um analista, um PM ali e um designer te ajudou a construir, mas você sempre tomando as decisões técnicas. E a partir do momento que múltiplas definições técnicas começam a ser necessárias, né, a ser tomadas, e somada a isso, todas as camadas de pessoas, produtos, marketing, comercial, assim, eu me lembro e vou inclusive compartilhar depois off aí essas pessoas que eu acho que são possíveis clientes seu mesmo, Léo, porque de fato é angustiante, porque você não pensa que daqui 3 anos, acho que a pandemia potencializou tudo e acelerou muitas coisas, e daqui 3 anos você vai estar trabalhando com mais 8, 9 devs, um pessoal de produto, e você é o responsável por gerir. E aí você acha que traz um questionamento bem massa. Talvez não seja você, né? Isso é bem bacana. E talvez, acredito que, independente se a liderança, como um C-level, seja ele qual for, possa ser ou não solitário, ter uma pessoa como você, com a experiência, para trazer para mais próximo, com a visão mais fresca do contexto, mas bastante treinada com vários outros contextos, pode dar, acho que, insights ali, dicas e até intervenções, acho que possam, de fato, transformar até esse sentimento pessoal, que não é incomum a gente estar numa situação e nós estamos se vendo. O que eu mais gostava de fazer, agora eu não tenho condição de fazer. E talvez tenha, mas é porque a sua agenda está cheia de outras coisas que você não conseguiu distribuir, contratar, confiar em outras pessoas, e que você está simplesmente reagindo aos cenários, né? Então, ter alguém com experiência que some ali, que me ouça as minhas dores, as dores da organização, da startup, para que traga possíveis soluções, acho que está longe de ser algo comum, é algo que a gente precisa fazer com urgência e que tem poder de transformar a nossa carreira profissional, o produto e a organização. Então, Sim. vejo muito valor. E é nesse sentido que eu acho que eu falei desde lá da introdução, que eu me interessei muito, porque eu tenho uma troca muito franca
com os outros celebres, com os sócios aqui do Impulso, mas trazer uma visão, até para a gente ter visões novas aqui, né? Acho que faz muito sentido para que a gente comece a somar e descartar algumas coisas, implementar outras, porque a gente é muito comum que a gente fique dentro. Eu estou aqui há 8 anos, né? Então que a gente comece a ter pensamentos semelhantes, ideias semelhantes. Cara, vocês não pensaram sobre isso? Márcio, sobre esse time de desenvolvimento, sobre isso, sobre essa estrutura, sobre esse time de dados, sobre esse time de produto, né? Então, acho que faz muito sentido. São provocações que a gente precisa obtê-las, tê-las, para que a gente consiga alcançar outros patamares com mais velocidade, né? Sim, sim. Cara, eu falo do pessoal da CAF, né? Eu falo, meu, tem um monte de problema aqui e não é o único de vocês. Todas as empresas que cresceram muito rápido têm esses problemas. Tipo, então, legal, vamos resolver. Acho que isso é uma coisa importante. Outra, sobre o Founder Tech, porque eventualmente não querer fazer gestão de pessoas, isso não quer dizer que não exista um lugar da empresa para ele, né? Ou para ela. Então, vamos colocar as pessoas no lugar certo. Se você trouxe a empresa até aqui, você tem muito valor, cara. Então, ótimo, vamos. Qual é o seu próximo ciclo, né? E uma coisa que eu tive muito claro na Acreditas e acho que faz todo sentido também. Minha missão era fazer a Acreditas dar certo. Não era fazer a Acreditas dar certo comigo liderando a tecnologia, ou o que seja, né? A partir do momento que você tenha o objetivo bem alinhado, é por isso que eu fiz produto, eu fiz pessoas, eu fiz tecnologia, eu fiz expansão internacional, e sei lá, cara, às vezes você vê uma coisa errada em outra área, eu quero ir lá e dar o pitaco e falar, meu, isso aqui tá errado, porque minha missão é fazer esse negócio dar certo, e eu não quero, né, encher seu saco ou apontar erro no trabalho dos outros, eu quero fazer esse negócio dar certo. Então, acho que vale a reflexão aí, né, tipo, de quem estiver ouvindo. Cara, você quer fazer dar certo ou você quer ser a pessoa que lidera e faz dar certo, né? Então, tem uma diferença aí. Se você só quer fazer dar certo, ótimo, cara. Você pode fazer 200 coisas diferentes para ajudar a empresa a dar certo. Boa, boa. Pensando em cases aí, Leonardo, pode ser inclusive atuais desse último período seu, mas também da Acreditas, da Apontador, algo que você fez e que você participou, e você falou, isso aqui foi notório para mim, ainda lembro como se fosse ontem aí nos Sim. últimos dias. Eu tenho duas one-on-ones aí com pessoas diferentes que eu lembro claramente. Então, uma era uma pessoa que, cara, a gente tava na mesma iniciativa ali, mas eu não era líder dessa pessoa. E tinha uma relação neutra. Não era ruim, não era boa, era ali. E aí, cara, a gente trabalhava junto e beleza. E depois de um tempo, essa pessoa passou a ser minha liderada. E a relação continuou ali, melhorou um pouquinho, mas continuou mais neutra do que outra coisa. E eu queria muito lembrar por que a gente chegou no assunto, mas numa one-on-one a gente chegou num assunto e a pessoa começou a me contar, cara, da família da namorada, e de como isso era diferente de como era com a família dele. E me contou um pouco da história dele, da família e tal. E, pareceu Matrix pra mim, assim, tipo, muitos comportamentos que a pessoa tinha no trabalho começaram a fazer sentido pra mim. E eu falei, nossa, agora eu entendi tudo, cara. Por que a pessoa faz essas coisas, age desse jeito? Não eram coisas negativas, mas era o jeito da pessoa, assim. Eu entendi tudo. E nossa relação melhorou absurdamente. A gente passou a ter uma ótima relação e tudo melhorou porque a gente bateu um papo da família da namorada do cara, assim, tipo, foi bem legal. E eu lembro de um outro caso também que foi bem marcante. Acho que eu tava começando a fazer o one-on-ones. Então, o cara chegou, eu lembro até hoje, a gente fez um café. E o cara chegou e falou: bom, eu não sabia muito bem como te falar isso, mas já que você me deu esse espaço, eu passei num processo seletivo numa empresa no Canadá. Meu sonho é morar no Canadá, a vida inteira eu quis morar no Canadá. Eu passei lá. Só que assim, tranquilo, é daqui uns 3 meses, alguma coisa, mas é bom, que legal, parabéns, né? Acho que isso é uma coisa sempre legal. Eu sempre gosto que as pessoas dão, né, os passos profissionais que o seu liderado possa dar fora da empresa, isso não pode ser tabu, cara. Você tem que conversar abertamente sobre isso, né? Você não vai amarrar a pessoa na sua empresa só porque é mais cômodo pra você. Se seu sonho é morar no Canadá e você conseguiu, eu fico feliz pra caramba por você. Vá pro Canadá.
Falou, bom, mas já que tem 3 meses, então, porra, eu posso te ajudar a contratar a pessoa, treinar e ela entrar no meu lugar já direitinho, treinada e tal. Não vai ter um impacto tão grande. Eu falei, pô, que ótimo. Se eu não tivesse uma one-on-one com essa pessoa, provavelmente ela ia falar um mês antes, 2 semanas antes, falar, então, tô indo pro Canadá, falou, tchau. Então, ó, foi simplesmente dar a abertura, eu evitei um grandíssimo problema para ficar sem ela, assim. Eu lembro muito claramente desses 2 casos. Perfeito. Eu queria te apresentar um produto da Impulso, o Power Hunt. É um produto focado na nutrição da marca empregadora, seleção de pessoas com outfit e desenvolvimento de carreira. Aqui na Impulso, nós temos mais de 130 mil profissionais cadastrados em nossas comunidades. São mais de 2,5 milhões de interações em nossos canais. Com o Power Hunt, nós te ajudamos a organização e divulgação de meetups. Criamos blog posts e newsletters segmentados para o seu público. Você terá acesso a uma lista personalizada de candidatos com alto potencial de crescimento dentro da sua organização e um processo de desenvolvimento dos profissionais contratados durante um ano realizado por nós. Quer saber mais? Acesse impulso.team. Assim, eu já ia. Eu ainda vou comentar, vou te perguntar sobre as dicas, mas você acabou de. Acho que desde o início você tem dado várias dicas, e essa última é algo que eu acredito demais, assim. Mas eu vou te mandar ela, só vou comentá-la antes. Muitos líderes, acho que a gente ainda sente essa necessidade de blindar. Assim, é o meu negócio, ou mesmo que não, a gente muitas vezes não está como sócio, mas assim, a pessoa não pode, né? Ela não pode se candidatar em outro lugar, ela não. Sendo que quando nós escolhemos, como você inclusive escolheu sair, isso também aconteceu, né? Sim. Então, acho que esse entendimento e essa transparência, acho que ela possibilita muitas coisas. Eu já tive vários cenários de pessoas falando, Márcio, eu estou pensando em sair e conseguir reter essa pessoa. E em alguns momentos, essa pessoa era importante, ela falou, quero sair. Eu falei assim, velho, eu também acredito que você precisa sair. Eu não estou pensando em te desligar, não estou. Mas pelo que você me apresentou, eu não consigo, o time que não consegue te ofertar isso. Então, vamos construir essa saída da melhor forma para você, porque reter alguém, você sabe assim, o time não está oferecendo mais o que aquela pessoa deseja, que pode estar alinhado ou não com o que eu pessoalmente acredito, mas ela não tem um alinhamento com o que a gente precisa ali. Reter ela só vai trazer mais danos, ou inclusive para ela, talvez nem para o time consiga absorver aqui de uma forma natural, mas a pessoa ela não está entregando o máximo dela, até porque ela tá com. Existem outras variáveis mais importantes, né? Então, a gente tem esse entendimento de que nós temos jornadas incomuns em algum momento, a faixa do tempo, em alguma outra faixa do tempo. Isso não vai ser. Isso com certeza vai ser possível, porque a gente não vai trabalhar a vida inteira todos nós juntos. Acho que é muito importante para que a gente consiga não carregar alguns pesos mesmo, né? Algumas responsabilidades que não são nossas, né? Então, essas transferências, entendimento dessas jornadas, acho que faz muito sentido. E aí, já emendando aí um pouquinho nessas dicas aí para gestores da área, em relação ao one-on-ones, mas eu acho que a gente até extravasou bastante aqui o one-on-ones também, e faz muito sentido que você... E aí, pensando que quem está nos ouvindo, muitas vezes também é esse dev que está ali na, na porta da gestão ali, já está chegando. Sim. Não, acho que só complementar o que você falou aí, né, cara? O objetivo de uma one-on-one, pra mim, o objetivo primário é construir uma relação de confiança. Que tipo de relação de confiança seria se o meu objetivo, ou o meu bem-estar, ou o meu sucesso profissional vale mais do que o seu, né, do que o seu? Cara, é uma relação desigual, não vai ser uma relação de confiança nunca. Então, cara, esse assunto de morar fora, pô, é um negócio que metade dos times de tecnologia pensam nisso. Todo mundo tá pensando nisso. Então, cara, já tive gente que fala... Eu lembro até hoje também um cara lá no apontador que foi muito legal. Ele falou, lembra que logo no comecinho da nossa jornada, ele falou, pô, se um dia eu tiver fazendo entrevista em outro lugar, eu vou te falar. E daí passou anos e o cara falou, cara, eu queria te falar que eu estou fazendo entrevista em outro lugar. Eu não vou inventar uma desculpa que eu fui no médico para fazer entrevista, na época do trabalho presencial e tal. Não faz sentido nenhum, eu vou mentir pra você, cara? Não, a nossa relação é aberta. Então, teve um cara que falou, tô fazendo um processo seletivo no Google.
Cara, é o Google, os caras me chamaram, eu quero ver qual é. Tipo, vou te avisando o que tá acontecendo, mas não queria esconder isso de você. Pô, ótimo. Quando eu fui chamado pra ir pra Acreditas, cara, meu chefe no apontador, meu super líder, cara super legal, me chamaram pra entrar numa startup early stage total. Você é a primeira pessoa. O que você acha, cara? Você é a pessoa que mais conhece da indústria de startups que eu conheço. O que você acha disso? Te conhece mais do que muita gente, Né? né, Tipo, também. cara, é bom, é ruim, quais são os riscos, o que é positivo, o que é legal, tal. Então, se você não consegue ter essa relação, né, essa conversa, você não se imagina tendo essa conversa ou com o seu líder ou com seus liderados, será que você tem uma relação de confiança, né? Então, cara, desculpa, eu acabei de lembrar mais uma coisa, tô atropelando aqui a agenda, mas você falou aí sobre devs querendo virar líderes, né? E essa transição. As coisas, uma dica que eu dou aí, quando a pessoa acaba de virar líder, é muito comum que ela termine o dia e fale assim, porra, mas hoje eu não produzi nada. Né? Eu sinto frustração nos líderes que estão começando e falo, mas por que não? Ah, porque eu não escrevi código. Quando você escreve código, o output do seu trabalho é concreto, né? É tangível. E você vê o resultado rápido. É tipo, eu escrevi e não escrevi. Tá bom, o deploy pode demorar mais ou menos, mas eu tenho algo concreto para falar, isso é o que eu fiz hoje. Ou um diagrama, uma documentação, alguma coisa concreta, né? E daí, quando você começa a liderança, você não tem algo tão concreto, né? O concreto é o resultado que vai vir mais a médio prazo, ou é a retenção, ou é o time. São coisas mais. Então eu falo, beleza, mas o que você fez hoje? Ah, eu fiz 2 one-on-ones, tinha uma pessoa do meu time que tava mal pra caramba, eu ajudei ela, e tinha outra pessoa que tava bloqueada com um problema com outra área, e eu desbloqueei ela. Daí eu fiz uma reunião de alinhamento com stakeholders, com produto, não sei o quê. Daí eu conduzi o sprint, daí eu fiz não sei o quê. Cara, isso é o seu trabalho. Você produziu muita coisa, só que a diferença é que ela não é concreta. Então, se alguém tiver com essa ansiedade aí, pensa nisso. E muitas vezes você desbloqueou uns 6 códigos, né? Exato. Muitas vezes, né? A sua conversa nessas outras cadências que são até, talvez, é, diárias ali, você conseguiu destravar 5, 6, 7 pessoas ali com pequenas intervenções, né? Então, eu confesso, acho que eu falo que eu estou nessa transição há 6 anos, porque porque muitas vezes você fica assim, amanhã eu tenho que trabalhar, que hoje eu só fiquei em reuniões, né? Amanhã eu vou trabalhar. Então, hoje tem dia que você está em 8 reuniões, mas e se você entender, e é claro, acho que também a gente, até um outro assunto para um outro episódio, a qualidade das nossas reuniões também. Eu tenho uma fama aqui dentro da Impulsa que as minhas reuniões, elas não só começam na hora certa, mas elas terminam na hora certa. Ótimo. Porque porque geralmente você tem outras reuniões, não imediatamente, a gente sempre consegue ter um respiro ali de 15, 30 minutos, mas principalmente porque reuniões que vão se alongando, geralmente você não está encontrando outras soluções. São reuniões que começaram ruins, ou elas se perderam no meio do caminho, o foco delas já não é o ponto central ali. Então, acho que boas reuniões, elas dão ótimos resultados e isso me deixa muito mais tranquilo olhando nos últimos anos que eu estou conseguindo destravar, estou conseguindo resolver, estou conseguindo épicos iniciativas estão sendo resolvidas por aqueles pareamentos, por aqueles alinhamentos, por aquelas reuniões com 3, 4 pessoas focadas no objetivo já listado, pré-agendamento ali, né? Então, acho que faz muito sentido. Acho que tem gente nos ouvindo e se identificando aí. Eu acho que as reuniões têm uma fama ruim, né, cara? Eu concordo. Tipo, reuniões ruins são ruins, mas reuniões boas são necessárias. E, na verdade, o trabalho de gestão, cara, é muito comunicação. Então, na verdade, a reunião é uma forma de implementar a comunicação, não é a única. Então, beleza, comunicação assíncrona, documentação escrita, tudo isso, mas um trabalho de um gestor é basicamente comunicar. Então, às vezes fala, eu nunca mais vou fazer reunião, reunião péssimo, odeio qualquer tipo de reunião. Não, cara, pode até ser, se você conseguir fazer comunicação de qualidade sem reuniões, excelente. Então, seu objetivo não é fazer reuniões, é comunicação. Perfeito. E vamos lá para dicas. Bom, a gente deu uma volta, mas acho que foi bom. Eu acho que a coisa que eu sempre falo, disciplina.
Então, trate essas reuniões como elas são, que são as reuniões mais importantes que você tem na semana. Então, disciplina, não desmarca. E pensa uma coisa, né? Imagina que, pode ser, marquei um café com um amigo e o cara desmarca uma vez. Como que isso... Bom, tá bom, mas a mensagem para a pessoa é: eu tive uma coisa mais importante do que a minha conversa com você, que é real. E pode ser legítimo, pode ser um motivo totalmente legítimo, que sim, é mais importante que o meu café com você. Vamos remarcar para semana que vem? Vamos. Semana que vem ele desmarca de novo. Cara, existem outras coisas muito mais importantes do que você. E você começa a perceber que você não é tão importante, cara. E esse, para um liderado se sentir assim, é péssimo, né? Você não vai ter uma relação de confiança, você não vai ter o melhor dessa pessoa, ela vai ficar frustrada e eventualmente ela vai sair, porque, cara, todo mundo quer se sentir importante, valorizado e todo mundo quer fazer um bom trabalho, né? Então, putz, se você ficar desmarcando essa reunião, é uma das piores coisas que você pode fazer. Eu já falei aqui de escutar com atenção, né? De estar pleno, mas acho que é desacelerar, cara. Então, acho que eu posso falar pra mim mesmo, acho que muitas vezes eu sou mais acelerado, eu quero falar as coisas rápido e tal, e se eu tô falando com uma pessoa que tem um ritmo diferente, eu preciso entrar no ritmo da pessoa, eu preciso falar mais devagar. Então, é um exercício também, né, de tentar se adequar ao ritmo da pessoa, e ao mesmo tempo, se você é uma pessoa mais tranquila, fala mais devagar e tal, e você tem seu interlocutor é alguém mais acelerado, tenta acelerar um pouquinho, ou tenta dar respostas mais objetivas, mais diretas. Para mim, eu sempre tenho que tomar cuidado para não interromper as pessoas. Como eu acho que eu te interrompi uma ou duas vezes aqui, desculpa. Mas é isso, né? A pessoa falou uma coisa e você já sabe que quer responder em cima, você já tá, a cabeça tá milhão pensando em outras coisas para falar. Então, isso é super importante, não interrompa as pessoas, deixa elas terminarem. E acho que é uma outra questão aqui. Se seus liderados, eles temem ou eles ficam negativamente ansiosos, ou eles preferiam que essa sua one-on-one com ele não existisse, ou eles ficam felizes quando você remarca, tá errado, não tá legal. É o medo, né? Esse Medo. medo de eu estar com o meu líder mostra que há um relacionamento ali que precisa ser ressignificado, retratado, reconstruído de alguma forma. Excelente. Achei dicas importantíssimas aqui que você citou. E por mais que algumas delas, acho que você comentou sobre elas, acho, mas deixar bem estruturadinho aqui, eu acho que faz muito sentido, acho que reforça, inclusive, acho que a importância delas. Léo, para fecharmos o nosso episódio, acho que tem muito conteúdo para quem está nos ouvindo e nos seguiu até aqui. Qual conteúdo que você tem aí que de fato não só te estimulou, mas também te capacitou e talvez até continue te ajudando e que você possa recomendar? Nós estamos montando o nosso acervo aqui dos convidados aqui do podcast e eu acho que faz muito sentido. Se você tiver um conteúdo, principalmente relacionado a one-on-ones, que tem te ajudado bastante aí. Legal, legal. Um que me vem à cabeça aqui tem um post chamado 101 perguntas para fazer na sua próxima one-on-one. Se eu não me engano, é no domínio Get Lighthouse, acho que é o Jason Evanish. Cara, e é bem legal, assim, ele divide por sessões, então tem uma sessão só sobre dia a dia do time, sobre produtividade, sobre felicidade, sobre futuro, sobre coisas pessoais, sobre como criar raporte, então é legal para cada conversa você ou focar em um desses temas ou em puxar uma ou outra conversa de cada tema, acho que é bem útil. E sobre isso, acho que isso é bem bacana, porque remete ao ponto que você trouxe para a gente de dicas, que você ter 101 perguntas, você tem, acho que, várias opções para você sair daquele piloto automático, né? Para você forçar, inclusive, essas pessoas que a gente está realizando aqui o one-on-one, ele sair um pouquinho ali e começar a pensar sobre outras coisas, a partir de uma outra pergunta. Então, faz muito sentido, esse material eu também conheço, especialmente esse, e curto demais, uso bastante. Legal. Coloca aí nos links depois para o pessoal acessar. Perfeito. E, bom, o podcast principal aí que eu mais posso recomendar e que acho que é onde eu aprendi mais de 90% do que eu sei sobre gestão, chama managertools.com. Então, é um podcast, eles têm um podcast por semana há mais de 15 anos, então eles já têm mais de 1.000 podcasts publicados aí. E eles falam que qualquer problema de gestão que você tiver, existe um podcast para isso. Então, o modelo básico deles de gestão é one-on-ones, coaching, feedback e delegação, né? Que são temas, acho que estão super importantes aí para todo mundo. Mas tem coisas super específicas, super úteis, do tipo,
meu relacionamento com o meu chefe, como que é, como que eu lido com isso. Tem alguém do meu time pediu demissão, como que eu lido? Eu devo fazer uma contra-oferta ou não devo? Então são episódios aí, geralmente de, sei lá, 40 minutos até 1 hora. E essa questão que você falou, né, que a gente conversou sobre os 3 poderes, eu também aprendi com eles, tem um podcast específico para isso. E só sobre o one-on-ones, se entrar lá no site, a gente coloca o link também, tem mais de 30 podcasts sobre one-on-ones, desde o básico, que foi um pouco do que eu falei na palestra, mas tem coisas super avançadas aí e bastante dica legal. Então, lá, o pessoal até me zoava que eu não passava uma semana, não acredita, sem mencionar o Podcast Manager Tools, mas fica a dica aí que eu acho muito bom. Perfeito. E até uma coisa, você me perguntou, né, na nossa conversa anterior, como que eu tinha conhecido eles. Então, vou lançar aqui, foi num TDC entre 2010 e 2012. Não lembro quem indicou, queria muito agradecer a pessoa. Se você estiver ouvindo aí, entre em contato comigo, porque mudou minha vida realmente, tudo que eu aprendi com o pessoal. Mas eu vou deixar na descrição os dois materiais indicados, e especialmente acho que do Manager Tools Podcast tem uma sessão específica sobre one-on-ones, e aí eu acho que é um prato cheio aí para quem quer se aprofundar, melhorar os seus encontros, para que você consiga resultados ainda melhores. Perfeito, Laura. Então, muito obrigado. Também quero agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui. Se você puder avaliar esse podcast com 5 estrelas na plataforma que você estiver escutando, isso ajuda o conteúdo do Léo, o conteúdo da Impulso a alcançar mais pessoas e a gente fazer uma transformação. Acho que existem muitos devs, muitos tech leads, muitos CTOs ainda agoniados, angustiados, com várias dores que nós tratamos aqui. E é isso. Até a próxima edição do High Tech.